Olá, gente linda, meus amores, minhas poderosas queridas, minhas rainhas e minhas Alices. Porque a gente tem, né, os dias de rainhas e os dias de Alice. O que eu quero te pedir agora? Curta aí, se inscreva e siga o Instagram. Você vai ter lives ao vivo no Instagram em breve e os vídeos poucos no Instagram e todos no YouTube. Então é importante que você siga os dois. Compartilhe, por favor, tá bom? Agora vem comigo que eu sou a Lê Pestana, especialista em comportamento e relacionamentos amorosos e em geral, tanto amizade como trabalho, enfim. Mas a gente foca muito mais no relacionamento amoroso porque eu acho que é o que tem mais polêmica e o que eu tenho recebido mais cartas é sobre os temas que estão sendo extraídos das cartinhas. Então vamos pra frente. Bom, você tem uma sogra tóxica? Deixa eu te explicar. Existe a sogra e a cunhada tóxica para a mulher. Para o homem é mais o sogro. O cunhado é muito difícil. Às vezes ele é meio ciumentinho, chatinho, marrentinho, mas dá pra dar uma dobrada, entendeu? É mais fácil. Gente, eu particularmente estudei muito sobre sogras tóxicas, cunhadas tóxicas. E achei muito interessante a quantidade de material. É absurdamente grande. Isso é muito mais comum do que eu pensava. Eu só me bati com sogra tóxica uma vez e fiquei assustada quando eu fui pesquisar. Porque disse, gente, não foi só eu que tive uma sogra e uma cunhada tóxica. Mas é muito interessante porque o que acontece? A sogra e a cunhada tóxica, elas são tóxicas inicialmente, principalmente a sogra, porque a cunhada vem depois, né? A não ser que a diferença de idade entre os dois seja muito grande e a cunhada já seja bem mais velha, aí vai entrar na mesma linha da sogra. Mas o que é uma sogra ou cunhada tóxica? Vamos supor que as duas sejam mais velhas do que o dito seu companheiro. É aquela pessoa que tem necessidade de controle sobre a outra, constantemente. Não pode perder esse controle por nada. E esta doença, que isto é uma doença, é um distúrbio. Essas pessoas sofrem de um distúrbio que tem muita relação com a síndrome do ninho vazio. Ou seja, essas pessoas amam o intoxicado, amam, mas amam da forma errada. Amam de uma forma egoísta, equivocada e doente. No início, elas sempre são protetoras, cuidadosas, atenciosas, muito grudadas a esse cidadão, enquanto jovem. No decorrer da vida, elas estão ali, sempre cercando ele de todas as formas. Para ele, aquilo é amor, aquilo é proteção, aquilo é carinho, aquilo é gostoso, é prazeroso. E ele não percebe, poucos homens percebem, graças a Deus existem os que percebem, né? Que, na verdade, se ele não começar a se posicionar, vai ter uma hora que vai ser muito difícil, vai ser chamado de ingrato, de mau caráter, de ruim, e vai ter um monte de adjetivos negativos, quando na verdade não é nada disso, ele não é nada disso para elas. Elas é que ultrapassaram a barreira do limite entre irmã, mãe e ele. Elas acham que são proprietárias dele, ele é uma coisa que é posse delas, que elas podem tudo. E geralmente elas implicam com os relacionamentos dele, por quê? Porque, até bíblico, mais uma vez uma coisa bíblica.
Eu não lembro exatamente a frase correta, mas diz que a mulher é a família do homem e não pai, mãe e irmã. Tanto é que, uma vez unidos em matrimônio ou união estável, todas as decisões tomadas sobre aquela pessoa, principalmente enquanto morto ou doente, são do cônjuge, da esposa. Não é mais do pai, da mãe e da irmã. Isso é bíblico. Então, quando uma mãe e uma irmã começam a se envolver no relacionamento do filho e barra irmão, elas estão inclusive quebrando um mandamento divino. Mas elas estão, para Jesus Cristo que se dane. Acho que elas nem lembram disso. Não sei, algumas têm religiões, outras não têm, mas que se dane o mandamento bíblico. Só funciona da porta de casa para fora. Dentro, não, o mandamento é delas. Então, o que acontece? Intoxicam aquela pessoa. Vocês sabem a história do elefantinho? O elefante, a gente sabe que o elefante é um animal que cresce absurdamente, tem uma força que a gente não tem controle. Ele passa a infância inteira preso em um tronco de no máximo 1 metro. Ele tenta fugir, mas ele é muito pequenininho, ele não consegue tirar aquele tronco dali que está enraizado e tal, ele não sai. Está preso numa corda ali. Isso é um homem sendo intoxicado pela mãe ou pela irmã ou pela avó, esqueci da avó também. Mulheres, geralmente, né, que cercam ele, é a coisa do Édipo, é o sexo oposto. Aí ele tá ali tentando fugir, o elefante. E as pessoas tóxicas são o tronco. Aí um dia, esse elefante cresce, tem 1 tonelada, 2. Eu não sei o tamanho exato de um elefante. Você acha que ele vai quebrar esse tronco? Que ele tem força para quebrar esse tronco? Para tirar a corda dali, pelo menos sem quebrar o tronco, sem destruir nada, mas ele consegue sair? Claro que tem. Claro que tem. Mas você acha que ele consegue sair? Que ele sai? Mentalmente falando? Não, não sai. Não sai porque ele foi intoxicado, ele foi condicionado de que ele precisa ter aquele tronco ali grudado nele o tempo todo e que ele não tem como bater de frente com o tronco é mais forte do que ele. Que ele vai sentir o pescoço doer e outras coisas mais. Quando se trata de pessoas tóxicas, ele acredita que qualquer coisa que ele faça, ele vai magoar a mamãe, a irmãzinha, a vovó. O que o ser humano não entende é que na hora que ele chega para essas pessoas tóxicas e começa a se impor de uma maneira natural para conseguir ter sua vida, sua liberdade e seu respeito por elas e delas principalmente, elas vão respeitar ele, elas vão fazer tudo o que ele quer, porque na verdade elas não querem perder ele de perto, não querem que ele saia de perto delas. Então elas vão fazer tudo o que ele quer. Aí você diz, minha sogra tem um gênio miserável, minha cunhada tem um gênio miserável, a avó dele tem um gênio miserável. Pode até ter um gênio miserável, pode ser tudo de ruim, mas elas não vão perder o contato com ele, elas não podem, elas não querem, não é isso que elas querem tirar você de cena. Se elas entenderem que tirar você de cena vai tirar ele também, ou seja, ele, deixar isso muito claro, no outro dia elas estão lhe babando, Elas estão lhe babando. Então, quando o seu relacionamento termina por causa de intoxicação de outras pessoas, e principalmente sogras, cunhadas e avós, ele que não quis reagir.
Ele não tomou nenhuma atitude. Ele preferiu ficar omisso. Ele preferiu deixar você sair da vida dele. Você não é tão importante assim para ele. E se você é realmente importante para ele, ele não é importante para ele. Porque ele priorizou a infelicidade dele em detrimento de duas pessoas, ou três, ou uma só, que fariam qualquer coisa por ele se ele soubesse que ele tem o controle da situação. Então, essa pessoa não se ama. Se essa pessoa tirou você da vida dela, porque você estava sendo agredida ou maltratada ou desrespeitada pelas outras pessoas que são tóxicas, mas ele também ama, ou ele gosta ou respeita, ou tudo junto, é um ou outro. Ou ele não te ama mesmo, ou você na vida dele foi só um step, uma muleta, ou qualquer coisa, uma escada, foi para ser usada e foi descartada e jogada fora, ou ele não tem amor próprio, é uma pessoa fraca. O que você deve fazer numa situação dessa, se você ainda está na vida dele, passando por essa tortura toda que eu imagino, que a gente vê em filme aí o tempo todo, inclusive, porque sogra tóxica, principalmente, e cunhada tóxica são temas de filmes, para você ver que é uma coisa muito corriqueira, é uma doença, é uma coisa muito comum. E você percebe no filme que o filho, ele às vezes não consegue nem perceber que a sogra está fazendo miséria. Chega a ser engraçado olhar a desgraça ali de longe, porque esses filmes são todos comédias, né? Mas vivenciar isso causa uma dor, uma angústia, uma tristeza que só você sabe. Só você sabe o que você está passando. Aí eu vou lhe dizer, se você está vivendo essa situação e o covarde, frouxo do seu companheiro não está fazendo nada, faça você. Aí tem a opção de você terminar até que ele resolva, ou para sempre, você vai dizer a ele isso, ou você vai dizer, fazer uma reunião e resolver você. Mas antes de fazer essa reunião, vá por mim. Tente gravar, tente filmar, tente alguma coisa, porque ele não vai acreditar em você, não. Uma pessoa intoxicada é uma miséria. Você é mentirosa, criadora de problema, criadora de intriga, você não presta. Se você tiver filhos com ele, há uma grande probabilidade de ele enfrentar. Se ele te amar perdidamente, é 50%. Pode ser que ele vá lá, chame todo mundo para conversar e ele trate como você merece ser tratada. Ou ele vai tirar você da vida dele para ele não ter problema. Que na verdade ele vai ter um problema enorme. Ele vai dar a felicidade à mãe, à irmã, à avó ou a todas elas. Mas ele não vai ter briga, ele não quer a briga. Mas ele vai ser infeliz, ele não vai dormir mais em paz, ele vai sentir saudade de você a vida toda, ele vai sofrer a vida toda. E vou lhe dizer mais, no dia que a sogra bateu o chapéu para outra vida, ou a avó, ou enfim, ele vai atrás de você. Porque ele não vai te esquecer, ele não terminou com você porque ele não te ama. Ele terminou com você porque ele foi intoxicado. Uma hora, ele vai perceber que ele foi intoxicado, mesmo que leve muitos anos.
e ele vai se arrepender. Talvez ele não tenha coragem de te procurar, porque tem homens que são, além de tudo, os homens tóxicos, eles costumam ter o ego grande e são orgulhosos. É perfil, já é traçado, eu já estudei bastante sobre isso, não tem jeito. Mas o meu conselho, se ele terminar com você, é: não vá atrás, não tente voltar, não procure ele, não faça nada. Porque quanto mais você fizer, pior vai ficar para você. Você vai ser sempre a errada, você sempre o problema, você sempre é a culpada do que você nem fez. Então o ideal é, se você não está, já terminaram, fique na sua, siga a sua vida, tente conhecer pessoas, sair, se divertir, namorar outras pessoas, e ele que vai atrás de você quando ele entender a merda que ele fez. Leve o tempo que levar, não vá atrás. Vá por mim, porque ele vai te tratar mal, ele vai te bloquear, ele vai te agredir, ele vai... Porque para ele, a mãe, a irmã e a avó, uma ou outra, ou todas elas, são santas. Não adianta. Sabe aquela história do corno que vê a mulher com outro na cama e fecha o olho, volta, bate a porta, espera a agonia toda acabar, o cara pular a janela, depois ele volta e entra no quarto como se não tivesse visto nada? É o homem intoxicado. E tenho dito. Entendeu? Um beijo.